E, senhoritas, eu preciso começar essa aula falando que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhas, nossa querida física. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam conseguindo estudar, espero que já tenham feito a prova de física. Já fizeram vocês três a prova de física? Mandem aí no chat para mim. Opa, já vi os positivinhos ali. Legal, show de bola. Então, a prova vai estar disponível até amanhã de manhã. Eu postei o link na terça-feira à noite. E são 72 horas, então daria hoje à noite. Mas como eu postei na terça à noite, a maioria acaba não vendo à noite, né? Eu considerei a partir de quarta de manhã, que é o momento que vocês iriam, acredito que ver a prova. Então tem até amanhã de manhã ainda quem não fez, tá bom? Então eram 10 questõezinhas, acredito que estava bem tranquilinho para vocês conseguirem fazer. E agora, jovens, nós vamos começar a falar de um outro assunto, tá bom? A gente vai encerrar aquela discussão de força, velocidade, aceleração, e nós vamos começar a falar de gravitação, tá bom? Então, os próximos 3 capítulos é sobre gravitação. Nesse primeiro capítulo, nós vamos fazer mais uma discussão histórica sobre gravitação, sobre as origens, alguns significados. No segundo capítulo, nós vamos começar a discutir algumas leis que regem a gravitação, que regem o movimento dos planetas. E no último capítulo, nós vamos discutir uma lei fundamental que nós temos na gravitação, que também foi desenvolvida por Isaac Newton, tá bom? E aí a gente fecha as leis principais do movimento planetário da gravitação, beleza? Eu acho que é um assunto bem legal, porque ele é diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente geralmente está acostumado com o movimento de corpos e tal, quando a gente começa a falar de corpos celestes, fica um pouco mais interessante, foge um pouco do tradicional do que nós estamos acostumados a ver. Eu conversei com o professor de física do ano passado de vocês, e ele me disse que trabalhou um pouquinho disso com vocês. Talvez vocês não lembrem, mas teve uma passada rápida por astronomia e gravitação. Mas a abordagem agora é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais aprofundada, a gente começa suave e aos poucos a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos aí em torno de gravitação. Belezinha? Então vamos lá, quem quiser acompanhar comigo, jovens, começa aí na página 106. Então vamos lá, jovens, a gente começa falando sobre astronomia, história da astronomia. Então nós tivemos vários povos ao longo da história humana que se interessaram e que estudaram astronomia. Os chineses tiveram destaque sobre o estudo da astronomia, sobre o estudo dos planetas, dos corpos celestes. Nós aqui na América do Sul tivemos o povo maia, inca e asteca que se dedicaram um pouquinho a isso também. Teve um deles que destacou mais, não vou lembrar qual foi agora. Mas tivemos pessoas aqui no nosso continente que se dedicaram um pouquinho a isso também. Mas a fama das contribuições mais significativas para a astronomia vem do povo grego, tá bom? Por quê? Porque eles conseguiram, além de ter a curiosidade e observar, construir sistemas organizados, construir dados, chegar a conclusões, coisas que os outros povos não conseguiram. Então, não é que outras pessoas não estavam interessadas, que outras pessoas não tenham pesquisado. Foram os gregos que conseguiram organizar isso de forma mais, digamos assim, científica pela primeira vez, tá bom? Então, se vocês observarem aí na página 107, tem uma figura bem legal, que é um marco astronômico, que é o Stonehenge. Então, ali você consegue ver que o objetivo daquele marco é a questão de astronômica mesmo, né? Localização de estrelas, localização do Sol, localização de planetas. Então, tudo isso está associado e embutido nesse monumento histórico do Stonehenge. Então, mostra para nós que outros povos também
tiveram interesse, outros povos também tiveram avanços, mas nenhum povo teve um avanço tão significativo quanto os gregos, tá bom? Os gregos são os que mais se destacaram nesse sistema. E antes de eu começar a falar do que o povo grego fez, tem uma coisa que a gente precisa diferenciar, jovenzinhos, que é astrologia e astronomia, tá bom? No começo dos estudos astronômicos, digamos assim, as duas estavam muito imbricadas. Acreditava-se que a posição das estrelas, a posição dos planetas, poderia influenciar a vida das pessoas, tá bom? Depois foi descoberto que não influencia, tá? Então, são duas coisas diferentes. A astronomia, jovens, ela é ciência. Ela estuda movimento planetário, ela estuda o porquê que os planetas têm essa órbita, ela estuda por que que é aquela órbita, por que que é essa velocidade, por que que é esse sentido. E a astrologia, ela não é ciência, tá bom? Ela é uma crença. São pessoas que acreditam que os planetas vão influenciar nas suas vidas, beleza? Então tem uma diferença forte aí, e essa diferença prevalece em várias relações. Quando, por exemplo, a gente vai falar de ciência e religião. A ciência é aquilo que você pode provar. A partir do momento que eu provo algo, aquilo deixa de ser uma crença e se torna algo que é um fato, tá bom? Então aquilo é ciência. Religião é algo que eu acredito. Eu tenho fé em algo, mesmo que não possam me provar que aquilo é verdade, eu tenho fé em algo. Então a astrologia é para quem acredita, é uma crença. As pessoas têm fé naquilo que é verdade, tá bom? Mas não é provado cientificamente. Uma discussão que eu acho que é bem interessante que entra aqui é a questão de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus existe, outras pessoas acreditam que Deus não existe, beleza? Eu posso provar que Deus existe? Não. Eu posso provar que Deus não existe? Também não. Ou seja, é a crença da pessoa, é a fé da pessoa, as vivências dessa pessoa que vão levá-la a ter essa crença ou não. Se em algum momento eu puder provar que Deus existe ou que Deus não existe, isso deixa de ser religião, de ser fé e passa a ser ciência, tá bom? Então são coisas diferentes, tá bom? Então essa é a ideia. A ciência é aquilo que eu posso provar. Aquilo que eu não posso provar, eu posso acreditar, mas é a minha fé. Eu acredito naquilo por alguma convicção minha, por algum ensinamento que eu tive, mas aí são crenças pessoais, não científicas, tá bom? E nós vamos começar falando sobre o primeiro modelo geocêntrico, jovenzinhos. O primeiro modelo planetário que foi o modelo geocêntrico. Então vocês já devem lembrar, né? No modelo geocêntrico, quem que estava no centro do sistema solar? Geocêntrico, Terra no centro, certo? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para eu montar alguns esqueminhas com vocês aqui agora. Tirar minha cara feia aqui. Então vamos lá. Isso. Cadê minha barrinha daqui? Isso aí. Sem minha barrinha eu não sou ninguém. Então, modelos planetários. Então, jovens, o primeiro modelo que nós vamos falar é o geocêntrico. Jovens, quem foi o principal cientista que propôs esse modelo? Foi
Cláudio Ptolomeu. Vou colocar só o sobrenome dele aqui, ó. Ptolomeu. Só o Ptolomeu que estudou e pensou que a Terra estava no centro do sistema solar? Não, não foi só Ptolomeu. Mas, de novo, foi ele o único que conseguiu organizar esse sistema. Outros cientistas também pensaram que a Terra estaria no centro do sistema solar, mas eles não conseguiram organizar a ideia na forma de um sistema, tá bom? Então, quem fez isso foi Cláudio Ptolomeu, por isso ele que tem a fama de ter sido responsável pela construção desse sistema. Então, o que Ptolomeu propôs, jovenzinhos? Que nós tínhamos a Terra no centro do sistema solar e que os outros planetas estavam orbitando a Terra em órbitas perfeitamente circulares e em torno da Terra. Inclusive, ele propôs que o Sol também estava orbitando a Terra. Então, vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Então, aqui no centro, Terra. E aí, em volta aqui, nós teríamos os outros planetas desse sistema, inclusive o Sol. Só vou fazer amarelinho aqui para ficar diferente dos demais. Então, essa era a proposta, jovens. Órbitas perfeitamente circulares. Eu sei que é meio óbvio, mas eu vou colocar aqui, tá? Terra. Nossa, mas eu não sei mais escrever. Terra no centro do sistema. E jovens, quando Ptolomeu propôs esse modelo de sistema solar, a Igreja Católica, que na época tinha um poder muito relevante, ficou toda feliz. Por que que ela ficou toda feliz? Porque ela defende inclusive, que tudo que existe, o homem, natureza, sistema solar, foi criado por Deus. E nessa proposta, jovenzinhos, nós temos uma obra perfeita no ponto de vista religioso. Então, são órbitas perfeitamente circulares, a Terra está perfeitamente no centro, o homem, que é o plano de Deus, está aqui na Terra, ou seja, no centro da vontade divina. Então, a igreja adotou esse sistema como verdadeiro, ela aprovou esse sistema como verdadeiro. E outra coisa que corroborava isso, ele defendia que a velocidade desses planetas na órbita era constante. Beleza? Ele defendia isso, que a velocidade orbital dos planetas nesse sistema, ele era constante, tá bom? E a igreja aprovou como verdadeiro. Porém, tinha um problema nesse modelo de órbitas de planetas. Porque um dos planetas, jovens, quando você observava, ele parecia fazer um movimento de vai e vem no céu. Então, quando você olhava para ele, você via esse movimento aqui, ó. Ele estava vindo na órbita dele, de repente ele fazia esse movimento aqui, ó. Você fala, cara, mas como assim ele está vindo, ele volta? Como que é isso? Então, esse modelo planetário, ele não dava conta de explicar esse problema. Então, Ptolomeu sabia que algum ajuste teria que ser feito aqui. Ele não soube fazer, e esse foi o melhor modelo que foi conseguido desenvolver até então. Quem conseguiu fazer uma proposta de correção para esse modelo, jovenzinhos, foi Copérnico. Copérnico olhava para esse sistema, ele acreditava que ele era correto, porém, como você tinha esse problema orbital para esse planeta, que eu não lembro agora qual é, se não me engano era Mercúrio, mas eu não tenho certeza. Ele pensou, bom, vamos ter que fazer alguns ajustes nesse modelo planetário. E ele começou, então, a estudar os planetas, fazer observações celestes, a coletar dados.
tá bom? Se vocês olharem aí, jovenzinhas, na página 109 do livro de vocês, olhem aí na página 109, no começo da página tem uma figura muito bonita, que é a composição, é Marte, ó, a composição de imagens semanais da posição de Marte no céu entre outubro de 2011 e julho de 2012. Então, se vocês observarem, dá aquela sensação que eu falei para vocês de que o planeta ele estava se movendo num sentido, ele deu uma volta no céu e depois continuou se movimentando de novo. Então, era esse movimento celeste que o modelo proposto por Ptolomeu não dava conta de estudar. E era esse o problema que Nicolau Copérnico estava tentando solucionar quando começou a estudar astronomia e gravitação. Tá bom? Jovenzinhos, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem questionamentos e perguntinhas. Vai lá. Acredito, jovens, que até aqui para vocês não há novidade, né? Pelo que o professor do 9º ano disse para mim que trabalhou com vocês, isso aqui tudo já foi trabalhado. Então, é só um remember aí. Belezinha? Então, Ptolomeu começou a estudar esse sistema solar e fez uma nova proposta de modelo planetário, tá bom? Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Quem chegou depois aí, se quiser dar um print na tela, agora é a hora porque eu já vou trocar de lousa no sistema. Em 3 segundos, em 2 segundos, em 1 segundo e você foi. Então, a gente vai falar agora do modelo heliocêntrico. Jovens, modelo heliocêntrico. A proposta de Copérnico foi qual? Tirar a Terra do centro do sistema solar e colocar o Sol no centro do sistema solar. Opa. Essa foi a proposta de Copérnico. E aí, será que essa proposta foi aceita? Altas tretas, jovenzinhos, altas tretas devido à proposta que Copérnico fez. Então, na ideia de Copérnico, nós teríamos o Sol aqui no centro desse sistema. Deixa eu deixar ele pintadinho aqui, bonitinho. Então, está aqui o Sol. E os outros planetas, jovens, estariam orbitando o Sol. Inclusive, a Terra estaria orbitando o Sol. Tá bom? Eu sei aqui, jovens, não está em escala, tá bom? Nem de distância, nem de tamanho de planeta, nem em ordem. Eu só coloquei ele para representar o modelo, tá bom? Então, o modelo de Copérnico, vamos colocar aqui porque ele que organizou esse sistema. Copérnico. Esse modelo proposto por Copérnico, ele manteve as órbitas circulares. Ele manteve a proposta de planetas com velocidades constantes. Ou seja, a velocidade não mudava a cada ponto na trajetória. E ele agora colocou o Sol no centro do sistema. Então, essas foram as principais mudanças, tá bom? Na verdade, duas coisas principais se mantiveram iguais, órbitas circulares e velocidade constante, e a troca do Sol e Terra de posição foi a principal mudança de Copérnico, tá bom? Jovens, na época, todo mundo sabe que a Igreja Católica tinha um poder muito significativo. E ela entendeu essa proposta feita por Copérnico
como uma afronta religiosa, porque ela demonstrava, ela tirava a perfeição da obra divina. Tirava o homem que estava na terra, tirava o homem do centro da vontade de Deus, colocava ele de lado. E aí um sol, uma estrela, passou a ficar no centro do sistema solar. Então, a igreja não aprovou esse modelo. E aí, a igreja chamou Copérnico para trocar uma ideia, né? Ô, Copérnico, chega aqui para a gente conversar. Ô, jovens, imagina só, a igreja católica te chama para trocar uma ideia. O que que acontecia com a galera que a igreja católica ficava chateada e convidava para ir trocar uma ideia? Já era Zé Fini, caixão, pessoa já sabia que podia contar. Mas Copérnico foi muito esperto, jovenzinhos. Ele negou todo o trabalho que ele fez. Conseguiu dar um migué, propôs que tinha cometido um erro durante os estudos e tudo mais, e negou o trabalho que ele tinha feito, tá bom? O livro que ele tinha escrito sobre o modelo heliocêntrico foi proibido de ser lido. Foi para o index, o rol de livros proibidos. Somente o alto clero da igreja é que tinha acesso a esses livros, tá bom? Logicamente, Copérnico saiu da conversa com a igreja e continuou trabalhando nas suas propostas de sistema solar, só que ele parou de divulgar o que ele fazia, tá bom? Então, antes ele divulgava os seus trabalhos, nesse momento ele para de divulgar o que ele estava fazendo, tá bom? Então, até aqui, jovens, foi um avanço significativo que nós tivemos. Compreender esse sistema, né? Já sabendo que o Sol está no centro e que os outros planetas estão orbitando o Sol e não é a Terra que está no centro, já foi um avanço muito importante para o estudo da astronomia, para o estudo da gravitação, tá bom? É interessante pensar, jovens, quanto tempo se passou, né, para isso. Porque Nicolau Copérnico, ele viveu até 1543. Então, foi aí por 1500, mais ou menos, que se chegou a essa conclusão de que não era a Terra que estava no centro do sistema solar, tá bom? Então, veja, é algo, se a gente for para pensar, é recente, né? 1500, aproximadamente, está em 2020, 520 anos aí dessa conclusão de como era o nosso sistema solar, tá bom? Jovens, deixa eu abrir a câmera aqui, eu vou encerrar o compartilhamento. Se alguém quiser dar um print na tela, jovenzinhos, agora é a hora. Então, jovenzinhos, pensando um pouquinho sobre as propostas de modelo, né, que nós tivemos. Nós tivemos outra proposta na sequência, que foi uma feita por Tycho Brahe. Eu não vou falar hoje do Tycho Brahe para vocês, vou falar na semana que vem, porque eu vou falar das leis de Kepler, e eu vou falar que Kepler trabalhou para Tycho Brahe, que Kepler tinha uma proposta de modelo planetário de Tycho Brahe que ele tinha que provar que era verdadeira, mas isso é do próximo capítulo, tá? Eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: hoje, nós sabemos que é o Sol que está no centro do sistema solar, porque alguém nos contou. Eu estou conversando isso com vocês agora, é um dado que já está posto nos livros. Vocês já estudaram isso ao longo do ensino fundamental de vocês, ano passado em física, mas nos outros anos em ciências e em geografia. Então vocês já sabiam disso. Mas, jovens, se ninguém tivesse contado isso para vocês, todos os dias, o que nós vemos? Você levanta pela manhã, às vezes o sol não apareceu ainda, de repente o sol começa a aparecer lá no horizonte. E o sol vai subindo, ao meio-dia está mais ou menos aqui no alto horário de bater um ranguinho, você almoça. Você almoça, tira o cochilito depois do almoço e senta para estudar à tarde, o sol começa a baixar aqui. Ó. Quando ele vai chegando lá perto do horizonte do outro lado, quase 6 horas da tarde, dá aquela fominha de novo, você toma um cafezinho, e aí o sol sumiu, anoiteceu. Você toma banho, fica cheirosinho, bonitinho, janta, põe o pijaminha e vai dormir. No outro dia, misteriosamente, o sol aparece aqui de novo. Jovens, qual é a sensação de que nós temos? De que realmente
a Terra está parada e de que é o Sol que está orbitando a Terra. Mas essa é a sensação que nós temos por estarmos na Terra. Nós estamos girando junto com a Terra. Então, a Terra tem uma velocidade orbital e a Terra tem uma velocidade de rotação em torno do próprio eixo. Então, nós giramos junto com a Terra. Então, por exemplo, a minha canetinha aqui, ó, ela tem a mesma velocidade que a Terra, assim como eu e cada um de vocês. Beleza? Se eu solto a canetinha, ela cai. Por que ela não tem essa defasagem de movimento lateral? Porque ela tem essa velocidade junto com a Terra. O ar que está na atmosfera se move junto com a Terra. Ele é arrastado devido à sua viscosidade junto com a Terra. Então, hoje nós sabemos disso. Na época dos gregos, na época de Ptolomeu, eles não sabiam. Então, ele conseguiu ter organizado o modelo geocêntrico, jovens, mesmo hoje nós sabemos que está incorreto, foi uma vitória, foi um avanço para a área da ciência que estuda astronomia, gravitação, movimentos planetários, um avanço muito significativo. Tá bom? Ele foi o primeiro que conseguiu sistematizar isso. Ele fez o que ninguém tinha conseguido fazer, apesar de acreditar que fosse dessa forma que as coisas aconteciam, ninguém tinha conseguido organizar. Então, sim, Ptolomeu merece todo o mérito pela dedicação, pelo esforço que ele teve para conseguir fazer isso, tá bom? E jovens, Ptolomeu ele era grego e os gregos eles tinham muito misticismo ligado às coisas. Então, depois que Ptolomeu conseguiu organizar o sistema planetário na proposta geocêntrica, os gregos começaram a interpretar que cada planeta representava um deus diferente. E aí, por exemplo, tinha os deuses, os planetas que estavam no sistema solar entre a Terra e o Sol, e os planetas que estavam depois do Sol. Então, eles acreditavam que os planetas que estavam antes do Sol representavam os deuses menos fortes, digamos assim. Por exemplo, eu não vou lembrar os nomes dos deuses, mas tinha lá o deus da guerra, que era representado pelo Mercúrio. Acho que a deusa da beleza, Afrodite, sabe que eu não sei o nome dos deuses. Mas, enfim, ela era representada pelo planeta Vênus. E aí os deuses mais fortes, Zeus, Poseidon, o... Não, Zeus, eram três deuses bem fortes, não vou lembrar outro, mas Zeus, Poseidon, eles eram representados pelos planetas que estavam depois do Sol. E eles acreditavam o quê? Que a pessoa, quando morria, ela ia ficar com Deus no céu. Mas, para isso, ela precisava ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa de coração. Se ela fosse uma pessoa má, ela não ia para o céu, ela ia para o inferno. Mas eles queriam que todas as pessoas fossem para o céu, ó, como eles eram legais. Mas aí a pessoa que foi má, ela não ia ir para o céu. O que eles podiam fazer para que essa pessoa que foi má alcançasse o céu? Bom, pensa, a pessoa morreu, a alma da pessoa que vai para o céu passa pelos planetas que estão antes do Sol, passa pelo Sol, que era entendida como uma grande bola de fogo, e aí chegava nos deuses top da balada lá, chegava no céu. Eles pensavam, bom, a alma da pessoa vai ter que passar pelo fogo, como se fosse uma purificação. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as pessoas que são más e vamos tacar fogo nessas pessoas. Porque daí o fogo vai purificar a alma delas e elas vão conseguir chegar no céu. Olha que maluquice a ideia desses gregos, jovens. E aí começaram a tacar fogo em algumas pessoas. Tacar fogo em algumas pessoas, jovens. Não lembram alguma coisa? Época da caça às bruxas, lembram? Na Idade Média. Então, jovens, começou com um misticismo grego, envolvendo-se em religião, pessoas que eles acreditavam que eram bruxas, que cometiam heresias, enfim, coisas que a igreja não aprovava. Claro que tinha uma hierarquia dos erros mais graves e menos graves, elas começaram a ser queimadas. E, jovens, teve um astrônomo que foi queimado vivo, que foi Giordano Bruno. Ele, diferente de Copérnico, ele não negou o que ele tinha descoberto, ele não negou o que ele estava propondo, e ele foi queimado vivo como herege pela igreja, tá bom? Então, assim como ele, outros cientistas ao longo da história sofreram com isso, né? Porque não se tinha o conhecimento que hoje nós temos sobre a ciência. Então, a pessoa fazia alguns experimentos químicos, igual eu fiz com o 9º ano semana passada, eu misturei lá
vinagre com água de repolho roxo, e aí mudava de cor. Porque a gente entende hoje que aconteceu uma reação química, a substância que se forma é diferente da que tinha antes, ela tem uma coloração diferente. É explicado o que está acontecendo. Antes eles não sabiam. Eles entendiam isso como bruxaria. E era bruxaria? Já era, fogueira. Então, muitos cientistas da época foram condenados como bruxos à fogueira. Se fosse hoje, muitos dos professores de vocês iriam para a fogueira, porque estavam fazendo bruxaria. Graças a Deus, nós conseguimos, né, evoluir e conhecer a ciência e entender que existe uma explicação para essas coisas. Beleza? Jovenzinhos, até aqui. Questionem, perguntem, argumentem, contribuam. Se tem algo que vocês gostariam de falar, agora é a hora. Vai lá. Sossegado? Então, jovens, eu vou deixar agora indicado para vocês o que nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Olha só, eu deixei indicado lá no roteiro de estudos de vocês alguns exercícios. Então, são os exercícios do 1 ao 8 da página 117 até a página 119, tá bom? Começa ali, o 8 está na página de 118, mas ele termina na página 119, tá bom? Depois eu vou atualizar ali. E aí, jovens, vocês não precisam fazer o exercício na próxima aula, tá bom? Os exercícios são para vocês irem fazendo ao longo da semana. O que eu quero que vocês façam na próxima aula é que vocês assistam aqueles 2 vídeos que estão indicados ali. Um tem 20 minutos mais ou menos, o outro acho que é um pouquinho mais curto, mas eles vão discutir não isso que eu falei para vocês, não são videoaulas desse assunto, tá bom? Ele vai começar a discutir a questão astronômica. O que é o universo? O que é o sistema solar? O que são as constelações? Então, ele vai fazer uma discussão muito bacana. Vai falar de multiversos, de alguns estudos que confirmam, outros que refutam. Então, ele vai trazer uma discussão muito bacana, muito legal. Então, eu deixei indicado do canal Ciência Todo Dia. Inclusive, deixo o canal indicado para vocês. Ele faz uma discussão bem legal, uma forma bem bacana de apresentar o conteúdo. E ele é muito fiel aos conceitos físicos. Ele sempre prima em manter os conceitos verídicos, os conceitos que a literatura científica traz hoje, tá bom? Então, os 2 vídeos vêm nesse sentido de curiosidade e complementação desses estudos. E daí os exercícios, jovens, eles são totalmente teóricos, falando sobre os modelos planetários, sobre a localização desses planetas nas órbitas. Então, são bem tranquilos para que vocês possam fazer ao longo da semana daí, tá bom? Joinha? Legal, então, jovens. Só peço que vocês não saiam ainda, que vocês aguardem um pequeno segundinho. Eu vou fazer um registro aqui. Aí. Então é isso, jovens. Nós temos mais 4 minutos antes que a nossa live encerre aqui. Eu queria dizer para vocês que foi ótimo estar reunido com vocês. Agradeço a presença de todos. Não deixem de assistir aqueles vídeos, tá bom? Eu vou, nesse fim de semana, já farei a correção da prova de vocês. E aí, na semana que vem eu já dou um retorno também, uma devolutiva para vocês, porque o prazo ainda não encerrou. Tá bom? Então, senhoras, me dê um tchau bem bonito. Nos vemos de novo na semana que vem. Na próxima aula eu vou estar disponível no chat com vocês, conversando por ali, mas nós não vamos nos ver aqui pelo Zoom, tá bom? Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Bom final de semana. para você também.